Happy Hour Univale, a hora da informação. Muito boa noite, quinta-feira, 30 de janeiro, o Happy Hour Univale está no ar. Copa Abertura Santa Catarina de tênis começa neste fim de semana em Itajaí. O Hospital Marieta comemora o 30º transplante renal feito no hospital. Procon de Balneário dá dicas para economizar na hora de comprar o material escolar. O Happy Hour Univale começa agora. Happy Hour Univale, a hora da informação. Muito boa noite, estamos no ar, 6h01, agradecendo desde já a sua companhia e já chego pedindo a sua participação. Aonde, Cati Cru? Boa noite! Boa noite, com esse solzinho tímido depois de chuva, durante a tarde de hoje, já estamos ao vivo lá no Facebook da Univale FM, estamos também no nosso canal no YouTube, você pode sempre participar, sua participação é sempre muito bem-vinda, a gente adora quando você participa, e também pelo WhatsApp, aquele áudio que a gente ainda está aguardando, né, Lívia? Tô aguardando mesmo lá pelo 99967-4443, a gente espera aí o seu áudio, contando como é que tá o trânsito principalmente, né, Kátia? O trânsito é importante, né? O pessoal que tá aí, tá transitando, tá dirigindo, mas só se tiver copiloto, tá? Se gente. você estiver sozinho, deixa pra outro dia. Deixa pra outro dia. Que a gente não quer ninguém ganhando multa aí por usar o celular muito dirigindo. Menos acidente, né, pessoal? Vamos lá. A gente fala e repete aqui no Happy Hour, porque a gente tá sempre noticiando o trânsito e sempre muitos acidentes, principalmente na BR-101, que tá com fluxo intenso de veículos. Não só agora na temporada, um pouco mais, mas assim, ultimamente a gente tem um fluxo intenso de veículos aqui na BR-101 e muitos acidentes, e a maioria deles ali é colisão traseira, gente que cola um no outro, e aí quer passar, e aí tem, de repente o trânsito para, e aí é onde acontecem os acidentes. Então, vamos com calma, gente, o importante é chegar. Eu digo isso porque eu pego a estrada todo dia, o importante é chegar. Se eu vou chegar às 9, eu vou chegar às 10, eu quero é chegar. Então, vamos devagar com a dor, que nossos santos são de barro, todos nós, viu? E falando em santos de barro, eu tenho uma notícia para dar, a Cátia já deu, não tá ligado, mas é uma notícia de repercussão muito grande, e eu acho que vale a gente dar aqui, né, Cátia, porque a Organização Mundial de Saúde declarou nesta quinta-feira que os casos do novo coronavírus 2019 são uma emergência de saúde pública de interesse internacional. São milhares de infecções na China e em 18 países. E por conta disso, uma ação coordenada e de combate a essa doença deve ser traçado entre diversas autoridades do momento. Até o momento, a OMS havia usado a denominação Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional apenas em casos raros de epidemias que exigem uma vigorosa resposta internacional, como foi ali a gripe suína em 2009, a polio em 2014 e o Zika vírus em 2016, além da febre ebola ali, que devastou parte da população da África Ocidental entre os anos de 2014 a 2016, e que ainda hoje é uma realidade ali na República Democrática do Congo desde 2018, não é mesmo, Cati Cru? É verdade, né, Lívia? E alguns casos, algumas suspeitas, né, nos estados da região sul também do país, o pessoal sempre muito atento, e eu acho que o Brasil está se preparando para que, se eventualmente tiver algum caso, se organizando, mas não é motivo para ninguém se tumultuar, né? Nada de pânico. Acho que é bom ficar atento às notícias e às informações para que você se mantenha informado, até para saber, né, aqui perto as coisas, o pessoal que viajou, que pretende viajar, né? Tudo isso é muito importante, a gente ficar bem antenado, né? E as informações para você que está com a gente, eu vou trazer informações do trânsito já para a gente começar super bem o nosso Happy Hour, já te informando do trânsito. Você que está transitando aqui pelas rodovias da nossa região e quer saber como é que tá o trânsito, Cátia, meu Deus, estou indo para casa, estou voltando do trabalho, como é que tá a BR-470 em Navegantes? Vou te contar que o trânsito está intenso, como sempre, nesse horário agora 6h04, a velocidade média é de 15 km por hora para quem está na BR-470. Lembrando que essas informações são em tempo real, segundo o aplicativo Waze, mas é claro que pode ter alguma alteraçãozinha por conta da internet. BR-101, ali na altura do posto Santa Rosa, tem trânsito intenso, BR-101 sentido sul, velocidade média de 27 km por hora. Já na Jorge Lacerda, SC-412, o trânsito também é bastante intenso, principalmente o pessoal que está cruzando ali o trevinho entre Itajaí, Brusque, BR-101, sempre complicado nesse horário também, velocidade média de 13 km por hora. Digo mais, Antônio Raio tem trânsito intenso também, pessoal que está tentando acessar Itajaí, a BR-101, 9 km por hora
é a velocidade. E para quem está em Balneário Camboriú, BR-101 sentido sul, trânsito intenso, 26 km por hora é a velocidade média, Lívia. Daqui a pouquinho eu trago mais informações do trânsito, a gente vai atualizando, mas se você estiver aí e puder participar também, fique muito à vontade. Isso mesmo, a gente tinha programado aí uma entrevista por telefone para falar da Copa Abertura de Tênis, mas como não rolou, vamos começar a falar de outro assunto, porque o novo ano começa com ele aí as preocupações por parte dos pais e estudantes na renovação e compra de materiais escolares para a volta às aulas. Neste momento, aí, o grande desafio para todos os pais é encontrar os itens necessários que sejam de boa qualidade e, ao mesmo tempo, caibam aí no bolso, porque é muita conta para pagar começo de ano, né? IPVA, IPTU, não é mesmo? Por isso que eu chamei o Jean Carlo Lopes, lá do Procon de Balneário, que fez uma pesquisa bacana para falar com a gente. Tudo bom, Jean? Tudo bom, um prazer ouvintes. É uma honra estar aqui no Univale, uma honra, um prazer imenso. Jean, me diz uma coisa, como é que o Procon faz todos os anos essa pesquisa de material escolar? E qual que é a metodologia que vocês usam para tentar aí deixar o consumidor um pouco menos de bolso vazio? Então, a gente convida, ela é aberta, as empresas que a gente faz convites, e quem quiser também participar pode passar suas informações junto ao Procon. Mas essa pesquisa, qual é o intuito melhor dessa pesquisa? É para mostrar para o consumidor que vale a pena pesquisar. Se o Procon faz e acha todas essas diferenças, imagine você que pode bater, ir lá de loja em loja. Hoje tá na internet também, tá online. Muita loja faz a lista pela internet. Então as pessoas, a gente se inclui, eu também me incluo nessa, a gente gosta da comodidade, que as coisas cheguem até nós. É mais fácil. Então essa pesquisa traz isso para o consumidor, que ele tenha um pouquinho de zelo, que ele possa bater um pouquinho, gastar um pouquinho de sola de sapato, como a gente sempre fala, ter um pouquinho de calma, que com certeza vai encontrar produtos de qualidade por preços. Não digo que é muito barato, mas preço justo, Aquilo que realmente vale, porque a gente vê que a gente tem diferenças muito grandes, lógico. Eu ia te perguntar isso, nessa pesquisa, qual foi a maior discrepância de valores que vocês acharam de um produto entre uma loja e outra? A gente teve uma caneta aí, que teve quase 1.400%, que a gente... Mas é o que eu falo, são marcas, São marcas, e assim, as escolas não podem exigir marcas, tem que ser aquele produto específico, Então, lógico, tem caneta que custa, vamos colocar aí, R$2, tem caneta que custa R$40, Então, isso que a gente tem que ficar bem... O consumidor, ele tem que ter essa noção. Eu quero marca, eu quero qualidade, eu quero preço, Então, tudo isso. Isso está tudo dentro dessa pesquisa que faz o consumidor pensar, refletir, para que compre aquilo que realmente é necessário, Outra dica, porque a gente vê hoje os pais vão levar os filhos na escola. Levar os filhos não é uma péssima dica. Aí que é o caderno do personagem, que é o caderno do time, então realmente isso é bastante, aí dificulta bastante essa pesquisa, certo? E me diz uma coisa, se o consumidor pesquisar bem, bater a sola de sapato, dá para economizar quanto aí em média, você acha? A gente teve, até a nossa pesquisa foi uma coisa bastante interessante. Essa pesquisa ela ficou mais barata que o ano passado, certo? Mais barata que o ano passado? E olha que a inflação foi boa esse ano. Exato, a média, nós estamos falando da média, claro. Lógico, a gente tem que colocar a média, a gente teve em torno de 19, acho que 19 a 20%, que nos itens que o Procon pesquisou. Nós que tem uma infinidade de itens, escolares, mas nos itens, assim, a pesquisa deu essa média. Imagina você realmente lá, no balcão, lá, escolhendo, pedindo, pichinchando. Ia te perguntar isso. O lojista, normalmente, quando a gente fala, eu queria um desconto, existe uma prática de descontos, um valor se eu pagar em dinheiro, um valor se eu pagar no débito, ou se eu falar no crédito. Legalmente, isso é justo? É ok? Exatamente. Isso a partir de 2017, até aqui a gente fala assim, foi uma das leis lá, quando o presidente Michel Temer ainda estava lá na presidência, ele colocou essa lei em prática, porque isso aí já existia isso no cotidiano, isso não era regulamentado, não existia uma lei, então ele fez essa lei, publicou essa lei, podendo ter essa diferenciação de preço entre a forma de... Isso é uma coisa muito bem clara, isso tem que estar claro para o consumidor, O consumidor não pode adivinhar essas coisas, tem que estar já no cartaz, na entrada da loja, olha, em dinheiro é tanto, em crédito é tanto e débito é tanto. Mas o desconto, normalmente, a loja não diz, a gente tem que pedir. Exatamente. E o desconto, gente, o que é o usual? Mas eu posso fazer 20% de desconto, 50% de desconto. O problema é que a lei é vaga nisso, Ela não diz qual é esse percentual. Mas o que a gente tem adotado, a gente fala assim, em termos de Procons Brasil, que a gente tem visto aí, que a gente acaba se conversando com o Brasil inteiro, o que é o usual? Que seja para cobrir esses custos, da operação de cartão de crédito. Então, assim, mas já me diz um percentual. O que a gente tem tolerado? 10%, é o máximo.
certo? Isso administrativamente. Tem empresas que fazem diferente e depois, com certeza, se o PROCON entender que está sendo meio abusivo, a gente pode até tomar algumas medidas. Mas isso é o usual. Os 10% ali à vista no dinheiro, normalmente, né? Isso, seria isso. Falando em abusivo, teve algum preço que vocês consideraram que aquele produto estava com preço abusivo em alguma loja? É que assim, a gente tem que dizer que assim, ó, não existe tabelamento de preço. Essa questão de preço, a gente é livre comércio, né? Posso colocar R$2.000 minha caneta e tudo bem, se na outra loja custa 2. É isso que fica assim, pessoal, mas pô, a caneta, vamos botar uma caneta, essa caneta usual nossa, nem não sei se a gente pode, né, vamos falar a marca. Bic, pode tirar a caneta da Bic, gente. Vamos botar aí que tá R$2 hoje, vamos colocar. Aí o vizinho da frente tá R$10. Tudo bem, é o preço dele. E por isso que a pesquisa atravessa a rua e compra por 2, exatamente. Isso é mais importante, né? Você acha que hoje esse comodismo, não é nem comodidade, é comodismo em que nós vivemos, faz com que a gente gaste mais? Ah, não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida, né? A gente sabe que assim, o bater o perna, tu ir na loja física, lá sempre tem alguma promoção diferenciada que a gente, nem nós, a gente fez a pesquisa, as pessoas nos mandam, a gente vai também no estabelecimento, mas eles não mandam tudo também. Muitas vezes lá dentro tem alguma coisa que com certeza vai conseguir escolher e vai ter um preço, né, razoável. E aquilo que eu digo, a pichincha. E a pichincha a gente só praticamente no balcão. Tu não consegue pichinchar com o computador, né? Me dá 10% de desconto. Verdade. Lá na hora, no cara a cara dá pra... Com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tá falando de material escolar. E normalmente, vem ali, quando chega a lista, os pais se deparam ali com papel higiênico, folha de papel sulfite, coisas que alguns pais sabem, outros não sabem. Então, para os pais que não sabem, Jean, o que a escola não pode pedir de jeito nenhum na lista? Esses materiais aí de uso geral, aí esse material de uso, né, como disse, material de limpeza, isso não tem. Isso a escola tem que fornecer. Sabonete, a não ser que seja aquele kit de higiene pessoal do aluno. Talvez alguém, mas se for uma necessidade do aluno, mas pedir. Não pode. Não pode, certo? Esses materiais aí de papel higiênico, copo, não pode, tem que estar lá inserido. E outra, folha de sulfite, aqueles não pode também. Tem que não pedir. E outra, tem que estar já, quando, né, tem que estar lá já dizendo o que se possível conseguir aquilo que até que a escola fornece, já o cronograma de uso, né, de todo esse material, o que ela fornece, papel. Porque isso é muito importante. Tem escolas que pedem, sei lá, 1000 folhas coloridas, cartolina lá, e outras que pedem menos. Exatamente. Então, seria interessante que a escola mostrasse onde isso vai usado. Onde vai ser usado, exatamente. E deixa eu te perguntar, caso a escola mande essa lista para minha casa, e aí eu falei, não vou levar, como é que eu resolvo esse problema? Logicamente, né, a gente sempre diz assim, né, o PROCON é um órgão administrativo, isso, né, onde ele está estabelecido e tal, mas logicamente você tem que mostrar primeiramente o descontentamento com o seu estabelecimento, onde você está contratando, porque senão, de repente, eles nem sabem que você está descontente. As pessoas dizem, mas o PROCON, não, lógico, mas tem que dar oportunidade, né, para o estabelecimento tentar resolver. Não resolvendo, as coisas não são de acordo com o que o CDC, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, determina, pode ir no PROCON, né, pode... A gente tem hoje uma plataforma muito boa, que também tem assim, o consumidor.gov, né, que hoje o consumidor é aquele que não gosta, então tem lá também no site, cadastra, faz... Dá para fazer uma reclamação lá. Aí tem que ver se a empresa, essa que está vendendo, assim, as maiores redes geralmente estão cadastradas. Nós temos em torno de 600 empresas no país. As maiores estão lá cadastradas, você pode fazer pelo consumidor da sua casa. Né? Comodamente. Comodamente. E as pessoas dizem, mas eu não gosto de fazer. A gente vê, desculpa, né, Lívia? Mas assim, todo mundo hoje tem uma rede social. E uma rede social, consequentemente, precisa de um e-mail. Muitas vezes as pessoas, mas eu tenho que fazer um e-mail. Não, mas o seu e-mail já é a sua conta no consumidor. Pode fazer ali, com certeza a empresa tem 10 dias, as respostas vêm ali, é muito efetivo também. Muito efetivo esse consumidor.gov. E quando saiu esse resultado da pesquisa de vocês tiveram algum feedback assim dos pais? O pessoal foi lá, falou, olha, gostamos, vou usar essa pesquisa. Lógico, né? Os pais adoram. Aliás, vou mais longe, tá? A gente teve até fornecedor, lógico, que ficou feliz sabendo que ele tinha os produtos mais baratos. Usou como propaganda. A pesquisa do PROCON deu que a loja tal tem o preço mais barato da cidade. Inclusive o fornecedor se beneficia disso. É muito bom. E para fazer parte da pesquisa, só queria entender essa metodologia. Os fornecedores, vocês vão até eles ou eles vão até vocês? São as duas formas. A gente faz convites, né? A gente faz convites a determinadas empresas, a gente não consegue pegar todas, claro, logicamente, né, no município, mas a gente faz convites e também quando a gente tenta ligar para essas empresas e também vamos em loco também, né? Então é um mix, né? Convite, as empresas se oferecem para participar e a gente também vai em loco fazer. Onde é que eu tenho acesso a essa pesquisa? Eu que sou de Balneário Camboriú, primeiramente. Está no consumidor, lá tá na página da prefeitura, né? www.bc.sc.gov.br. A pesquisa está lá
E lá tem acesso aos valores, às marcas, tudo? A loja. Ajuda bastante. Eu sei que numa tá mais barato, vou naquela, vou na outra. O índice, os preços das matérias que a gente pesquisou, tá tudo lá publicado à disposição do consumidor. Mas isso aí é pro pessoal de Balneário Camboriú. E o pessoal das outras cidades que estão nos ouvindo, Jean, que dica você daria para esses pais que precisam comprar material escolar? Mas eu fico muito feliz porque assim ajuda todo mundo, né? A gente tem que, eu quero falar assim, às vezes tem umas pesquisas que o Procon faz que nós aproveitamos. Isso serve porque é pertinho também. Eu vou até ali comprar, essa diferença já é grande, né? Sim, essas pesquisas elas fazem isso é para o consumidor ficar alerta aqui. Logicamente, se tem diferença aqui em Itajaí, tem diferença em Balneário, tem diferença em Camboriú, tem em Florianópolis, tem em Curitiba, qualquer lugar do Brasil. O intuito da pesquisa, mais do que nunca, é alertar o consumidor que a pesquisa faz bem. E quais são as dicas, então, para economizar na hora de comprar material? Primeiro, né, calma, né? Comprar no ímpeto é o que a gente faz os piores negócios, né? Calma, escolhe, vai com o tempo. Né? Lógico, muitas vezes quer levar o filho para... Não é uma boa ideia. Até ser um passeio, né? A gente sabe que filho é uma coisa maravilhosa para todo mundo, mas né, se conseguir não levar porque ele fica ali no ouvido do pai, né? Dizendo o que quer e o que não quer. Então, com certeza, ó, eu sempre digo, o que mais faz a gente fazer os bons negócios é ter calma, serenidade, paciência, que com certeza vai comprar produtos bons com preços bons. Jean, eu agradeço muito a tua participação aqui no Happy Hour hoje. Eu, quando vi a pesquisa, achei interessante, porque é uma época que a gente precisa realmente pensar, porque são muitos gastos, né? Chega o IPTU em casa, tem aqui em Santa Catarina, diferente de alguns estados, o teu IPTU é pela placa, mas muita gente tem a placa 1, a placa 2 e está tendo que pagar o IPVA também. É muita conta, matrícula, uniforme, e se a gente puder economizar um pouquinho, é sempre bem-vindo. São sempre bem-vindas essas dicas. Não tenha dúvida, né? Todo mundo tem suas despesas, e essa é uma despesa extra, né? É uma vez em tese por ano, mas uma despesa extra que vem numa época muito difícil. E que a gente nunca sabe o que vem, né? Aquela lista de material é uma caixinha de surpresa. Olha, a gente nunca, exatamente, quando a gente abre, a gente vai saber o que está ali escrito. Exatamente. Pode ser pouquinha coisa, como pode ser muita. E aí vale lembrar também que tem algum lugar no site do Procon onde a gente possa ver os materiais que a escola não pode pedir? Não, a gente sempre tem. A gente não coloca isso, mas é como dizer, o material de uso geral. Esse é o que realmente não pode pedir, né? Mas assim, o Procon não coloca ali, mas se nos ligar, né, a gente orienta bem as... Então, qualquer dúvida, é 151? 151. Se tiver alguma dúvida, tô achando que isso aqui não é item de material escolar, pode ligar lá que tem informação. Pode mandar um e-mail também, né? procon@bc.sc.gov.br, a gente está lá à disposição. O consumidor é sempre bem-vindo no Procon. O fornecedor também, eu quero dizer uma coisa assim, ó, o Procon, ele não está para brigar com ninguém. O Procon é para pacificar a relação de consumo. É para manter a paz entre o consumidor e o consumidor. Bacana. É isso que serve o Procon, certo? Então a gente está sempre à disposição. Muito obrigada, Jean, pela tua participação no Happy Hour. Eu vou com você, Catiucru, para dar mais uma passadinha pelo trânsito, que eu tô vendo que hoje a coisa está meio complicada. Vamos ver, então, como está o trânsito. Eu vou falar agora aqui de Itajaí, para o pessoal que está transitando. Depois eu trago atualizações das rodovias que cortam a nossa região, mas eu vou começar falando, nesse momento, da Reinaldo Schmidhausen. Aquele trevo entre Itajaí e Ilhota, meus queridos, é muito complicado. Para quem está saindo de Itajaí pela Reinaldo Schmidhausen, a velocidade média nesse momento é de 4 km por hora, tem lentidão. Tem, mas é bom você ter um pouquinho de paciência para sair, porque tá um pouquinho menos pior do que ontem, né? Sempre com aquela positividade que a gente tenta passar para você que está no trânsito, mas que faz esse caminho já sabe que é bem complicado nesse horário. A Avenida Campos Novos, nesse momento, está registrando também o trânsito intenso, 9 km por hora. É a velocidade média. Avenida Governador Adolfo Konder, ali na altura do térreo, a gente não tem, segundo o Waze, nenhum registro aqui de trânsito muito intenso, tá fluindo normalmente, tranquilidade total. Já na José Pereira Liberato, o trânsito é um pouco mais intenso, nesse momento, 3 km por hora é a velocidade média. Lembrando que o Waze às vezes demora um pouquinho para atualizar, então se você quiser participar, fique à vontade. O nosso WhatsApp é o 479-9967-4443. Centro de Itajaí, aquela passada rápida também para você que está na Joca Brandão, Avenida Joca Brandão, trânsito intenso, 6 km por hora é a velocidade média. Avenida 7 de Setembro também, 13 km por hora a velocidade. Oswaldo Reis, para quem está indo sentido Balneário Camboriú, trânsito intenso sempre ali na altura da Rua Suécia, que é o trecho que normalmente o trânsito fica um pouco mais complicado. Na Oswaldo Reis, a velocidade média é de 12 km por hora para o pessoal que está sintonizado com a gente. Daqui a pouquinho mais informações do trânsito e também outros detalhes aqui no Happy Hour. 6h19, um rápido intervalo e nós já voltamos. Happy Hour Univale, a hora da informação.
A vida é assim, você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Então seja seletivo, venha para a Univale. Aqui você personaliza o seu curso, participa de projetos de inovação e internacionalização, atua em ações comunitárias e muito mais. Acesse univale.br e inscreva-se em uma das melhores universidades da América Latina. Univale, movidos pelo conhecimento, presencial e EAD. Surf, arte, literatura, ecologia, informação, tudo isso com boa música. Todas as sextas, das 10 às 11 da noite, no Longarina. Longarina. O seu programa de surf da Univale FM. Longarina. 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 Happy Hour Univale. A hora da informação. 6 horas e 20 minutos desta quinta-feira, 30 de janeiro. Caticru, o pessoal tá reclamando aí que janeiro não acaba, mas tá acabando. Falta um dia aí. A virada de janeiro para fevereiro é o novo Réveillon. O dia 83 de janeiro está quase chegando ao fim. Eu não tive essa sensação. Tu não teve? Não tive. Achei que janeiro passou normal, como todos os meses. Porque é que eu acho que esse período de virada de ano, principalmente pra gente que tava de férias, eu não acho é? que é isso. Pra quem não trabalhou, o lance rola diferente. Exatamente. Pra A questão financeira tem tudo isso. Quem tava de férias ganhou um pouco menos, aquela coisa toda. Não, ganha um entendeu? pouco mais. Um aqui pouco gasta. mais. Isso, gasta mais. Tem toda aquela coisa, viagem, festas, alegria, entendeu? Pra quem tava aqui trabalhando. Vida que segue normalmente, né? Mas é bom também, né? Bom, muito bom. E olha só que o ano, já que falamos de janeiro, o ano começou aí com boas notícias no Hospital Marieta, aqui em Itajaí. Foi realizado com sucesso o transplante renal de número 30 da unidade e a paciente Rosemary dos Santos passa bem depois do transplante que foi feito agora, através de uma equipe multidisciplinar comandada pelo médico nefrologista André Barreto. O hospital trabalha aí de forma independente de qualquer outro grupo ou fundação de nefrologia, atuando de maneira inovadora. Para contar um pouco para a gente o que é essa maneira inovadora e esses resultados de sucesso que o hospital vem conquistando aí, tá comigo aqui no estúdio a Elisângela Biasotto Massa. Boa noite, Elisângela, tudo bem? Boa noite, Lívia, tudo bem? A Elisângela é nefrologista da equipe do Marieta, né, Elisângela? Conta pra gente, esse foi o transplante de número 30, mas quando que começou essa história de fazer transplante renal aqui no Marieta? Bom, Lívia, a ideia, ela surgiu já há alguns anos, né, o doutor André e eu, a gente começou a trabalhar essa ideia junto com a direção do Hospital Marieta, vendo a necessidade da região de ter esse serviço à disposição da população. A gente tem vários pacientes renais crônicos em tratamento dialítico que tinham que sair aqui da nossa região para fazer esse tipo de tratamento em lugares longe e tinham bastante dificuldade, até porque o tratamento do transplante ele é contínuo, né? O paciente tem um período de internação prolongado e depois da alta ele acaba tendo que seguir o acompanhamento ambulatorial e isso dificultava muito a vida dos pacientes. Então, vendo essa necessidade, a gente, junto à direção do Hospital Marieta, nós pedimos o credenciamento do serviço, né? Foram 2 anos junto ao Ministério Público, Ministério da Saúde, para conseguir esse credenciamento e em julho de 2018 a gente começou a atender a população. O que precisa ter para ter esse credenciamento, Então, Elisângela? a gente precisa que o hospital esteja adaptado para as necessidades e todas as demandas que um paciente que venha a ser submetido a uma cirurgia de transplante possa apresentar, né? Tem que ter a equipe multidisciplinar envolvida, nutricionista, psicólogos, enfermeiros, tem que ter o atendimento pré-transplante, que é onde a gente recebe o paciente que está em terapia renal substitutiva e prepara ele, vê se ele tem indicação ou não de ser transplantado, se ele pode ser submetido à cirurgia, a gente faz todo um preparo antes e tem que estar preparado para dar continuidade ao tratamento depois que o paciente recebe esse transplante, né, fazer o acompanhamento dele no pós-transplante. Então, tem uma série de exigências de exame, de material cirúrgico, de equipe, de recursos que o hospital tem que estar disponibilizando para ter esse credenciamento. Hoje a gente tem uma fila aqui em Itajaí para transplante de rim ou não? A gente tem alguns pacientes em fila, assim, ali na nossa equipe, no Hospital Marieta, né? A gente tem outros pacientes ainda sendo preparados para entrar em fila e a gente tem os pacientes que foram transplantados e agora seguem em acompanhamento com a gente no pós-transplante. Essas filas existem porque não tem órgão compatível e
É isso? É porque não tem órgão compatível com aquele doador? Como é que funciona essa fila? A gente tem uma necessidade de órgãos muito maior do que disponibilidade. Infelizmente, a gente não tem órgão suficiente para todos os pacientes em lista, né? Então, eles realizam uma série de exames e quando eles terminam esses exames e estão aptos para entrar em lista, eles entram nessa lista, que é um cadastro único para todo o estado. Então, o paciente que entra em lista aqui em Itajaí, ele está na mesma lista do que o paciente que mora eventualmente em Florianópolis, em Joinville, em Blumenau, é a mesma lista para o estado todo. E o interessante é que não é por ordem de chegada essa lista, né? Não é por tempo que você está inscrito, mas sim por compatibilidade. Então, a gente tem pacientes que às vezes ficam um tempo mais longo aguardando aparecer um órgão compatível com ele, como a gente tem pacientes que rapidamente já recebem um órgão compatível e ficam um pouco tempo em lista. E entendi como funciona a lista, mas a gente ouve falar em casos da família, alguém da família doar. Essa pessoa não é colocada numa lista, como é que funciona? Hoje a gente tem 2 tipos de doadores, né? A gente tem os doadores vivos, que são pessoas que têm parentes ou amigos que querem ser doadores. Ah, não precisa ser consanguíneo. Por lei, você pode doar para cônjuges e parentes até 4º grau. Se você tiver algum caso em que você não tem consanguinidade, a gente solicita uma autorização judicial, né? E é liberado normalmente? Geralmente, sim. A gente tem que lembrar que a doação de órgãos ela é um ato de amor, né? A gente não pode ter um comércio, não tem nada envolvido em relação a isso. Então, assim, tem que ter uma relação entre a pessoa que está doando e a pessoa que vai receber, e a gente tem que ter uma autorização judicial caso não forem parentes consanguíneos, né? Então, assim, a gente tem, sim, as pessoas que fazem doação em vida, né, doam um dos seus rins para alguma pessoa que necessita, mas isso é uma minoria. A grande maioria... Ah, não é comum? A grande maioria é de doadores falecidos, né, de pacientes que sofrem morte encefálica e têm os seus órgãos doados pelos seus familiares e vai para as pessoas que estão em lista aguardando a receber um órgão. Eu jurava que as pessoas eram mais generosas na família, tipo, vou doar para o meu marido, vou doar... porque vive bem com você que é nefrologista, vive-se bem com um rim só? Vive-se bem com um rim só. A gente tem que lembrar também que tem várias pessoas, obviamente, que nascem até com um rim só e vivem a vida toda sem ter problema algum. E a gente também tem que lembrar que os pacientes que doam o rim, eles também passam por uma série de exames antes de realizar essa doação, para a gente diminuir ao máximo o risco de eventualmente ele ter um problema lá no futuro por causa dessa doação. Então a gente tem todo um cuidado antes de fazer uma doação de um doador vivo, né? Porque a pessoa pode, se tiver algum nesses exames, for detectado a menor chance de ela ter um problema renal no futuro, ela não pode doar. A gente geralmente contraindica o transplante, orienta a procurar de repente um outro doador ou aguardar em lista um doador falecido. Vocês já fizeram aqui em Itajaí transplante de vivos? Então, até um Como dado... é que funciona a cirurgia? Deve ser diferente. Sim, é um dado bem interessante, assim, hoje a gente não tem aqui em Itajaí, a gente oferece o serviço para doação doador vivo, né? Mas a gente ainda não teve a necessidade de fazer nenhum doador vivo. Por quê? A gente mora num estado onde a gente é privilegiado, teoricamente, pela captação de órgãos. O serviço de captação, ele funciona muito bem. A gente tem índices de captação de órgãos comparados com estados europeus, como a Espanha, que é o líder mundial de captação, né? A média nacional hoje é de 17 órgãos captados por 1 milhão de habitantes. Aqui em Santa Catarina, a gente faz uma captação de 47,4 órgãos por 1 milhão de habitantes, né? Então, assim, geralmente, o paciente entra em fila e a chance dele receber um órgão de doador falecido é muito alta. Então, a gente acaba priorizando fazer o transplante com um doador falecido. Elisângela, que tipo de doenças que podem levar a qualquer um de nós a precisar de um transplante renal? Então, a doença renal crônica, ela é uma doença silenciosa, né? Então, assim, existem várias outras doenças que levam a ela, e geralmente quando o paciente descobre esse problema renal, já está numa fase mais avançada. Esse que é o grande problema e que a gente procura falar tanto da doença renal no intuito de fazer com que os pacientes procurem mais cedo diagnosticar essa doença. A gente sabe hoje no Brasil a principal causa de doença renal crônica é a hipertensão, seguida de diabetes. A hipertensão pode causar... Hipertensão arterial sistêmica hoje é
primeira causa de doença renal crônica no país. Existem outras causas, por exemplo, obesidade, uso de anabolizantes, uso crônico de anti-inflamatórios sem orientação médica, sedentarismo, obesidade, pacientes que desenvolvem doenças autoimunes como lúpus ou glomerulonefrites primárias, mas a principal causa hoje mesmo é a hipertensão e diabetes. E como é que eu posso fazer uma prevenção da doença renal? Tem como? Tem, claro. A gente orienta que todos os pacientes que sejam portadores de hipertensão e diabetes procurem um seu médico e solicitem um exame da função renal, né, que é a creatinina. Esse exame, ele já é suficiente para a gente fazer um screening ali, dar uma investigada se você tem ou não uma lesão inicial, né, e aí, a partir daí, pode ser encaminhado para um médico especialista. É um exame simples, coletado no sangue, está disponível em toda a atenção básica de saúde, então os médicos dos postos de saúde podem estar solicitando para os seus pacientes. Só uma questão mesmo da população ter o conhecimento que isso é disponível e pode ser feito, e é uma doença totalmente prevenível, e que quando diagnosticada precocemente a gente consegue tratar e quem sabe até evitar lá na frente uma necessidade de um transplante ou de uma hemodiálise, por exemplo. A gente está falando bastante do transplante, que vocês têm uma equipe multidisciplinar, tudo isso tem um custo. O transplante hoje, ele é custeado pelo SUS, no Marieta? Ele é totalmente custeado pelo SUS, todos os exames realizados tanto no pré-transplante, que é o preparo, né, para o transplante, como durante a cirurgia e o período de internação e o acompanhamento pós-transplante, é totalmente financiado pelo SUS, o paciente não tem nenhum tipo de gasto com isso, o atendimento e os exames são todos realizados dentro do Hospital Marieta, que é um grande diferencial do serviço, né, que geralmente os pacientes às vezes têm que procurar realizar em algum outro lugar os exames, mas a gente tem tudo disponível ali dentro do hospital. Isso facilita muito, agiliza a realização dos exames e faz com que os pacientes consigam ingressar mais rapidamente na fila para o transplante. Hoje no Marieta a gente só tem na área de transplante só renal ou é feito outro tipo de transplante no hospital? Córnea. Tem a equipe de córnea, transplante de rim e córnea. E tem a equipe de captação de órgãos, que daí faz a parte de captação, né? E como é que funciona essa captação de órgãos para a gente entender? Que você falou que é super bom, que a gente tem um índice bacana. Por que funciona tão bem? Como é que funciona? A gente está num estado onde a política de saúde entendeu a importância da doação de órgãos e tem feito trabalhos constantes junto às equipes de captação de órgãos, né? Tem feito bastante divulgação e propaganda da importância de você conversar com os seus familiares e falar sobre o desejo de estar doando os órgãos. E a gente tem nos hospitais que fazem a captação equipes exclusivas para dar todo o apoio e suporte para a família durante esse período que é tão difícil, né? Quando você tem um ente querido, uma pessoa da sua família que acaba sendo diagnosticada com morte encefálica, e a gente tem que fazer a abordagem a respeito da possibilidade de estar doando esses órgãos. Então, tem profissionais voltados para tanto para o diagnóstico da morte encefálica, como para a orientação e suporte à família sobre a captação desses órgãos. E me diz uma coisa, em que casos não é possível doar os órgãos da pessoa que teve morte encefálica? Então, existem, assim, a gente faz uma avaliação clínica, né, do doador. Às vezes, a gente tem que considerar que o paciente, ele pode não doar o rim, mas pode doar outro órgão, o fígado. Ou ele doa tudo. Não é doar tudo ou doar nada, pode escolher. É feita a captação de tudo, mas nem sempre tudo é usado. Porque, por exemplo, um paciente que tem doença renal e já faz hemodiálise, a gente não vai doar o rim, mas a gente pode usar o fígado, pode usar o coração, pode usar o pulmão, desde que estejam adequados para o transplante, né? E quanto tempo? Tem um processo de captação, o órgão não dura para sempre, ele tem cada órgão tem um tempo de vida, como funciona isso? Cada órgão tem um tempo entre a retirada, né, do doador até o tempo de implante no receptor. No caso do rim, a gente assim, tolera até umas 48 horas, mas assim, a gente sabe que quanto antes for feito o transplante, maior a chance de sucesso, né? Então a gente tenta ser mais o precocemente possível, pegar esse órgão e já levar para onde vai ser feita a cirurgia e fazer o transplante de maneira rápida para minimizar esse tempo. Você falou de sucesso, a gente falou de 30 transplantes aqui no Marieta. Algum deu errado, o paciente teve rejeição?
Uhum. Então, hoje a gente fala em 30, mas a gente já está com 32 transplantes, agora em janeiro a gente fez mais 2, tá? Dos 32, 30 estão com os órgãos funcionantes, né? A gente teve um paciente que o rim não funcionou, apesar do tratamento e de todo o investimento ali naquele órgão, acabou não sendo viável, não teve funcionamento adequado, né? E um outro paciente que também ainda não está funcionante, mas a gente está acompanhando ainda. Porque pode vir a funcionar, não é... O tempo para o enxerto estar funcionando varia muito de um paciente para outro, da idade do paciente, do tempo que demorou entre a retirada do rim e a cirurgia do transplante, a adaptação do órgão ao paciente que o recebeu no pós-transplante, então é muito variável, né? Tem pacientes que saem da cirurgia já com o enxerto funcionando e tem pacientes que às vezes levam, até mais de um mês para ter um funcionamento adequado. E essas pessoas que não funcionam, receberam o órgão, elas podem voltar para a lista? Os pacientes que receberam o órgão e não tiveram sucesso no primeiro transplante, eles podem fazer o que a gente chama de retransplante, que é um segundo transplante. Tem pacientes até com mais de 2 transplantes, né? A gente tem que pensar também que às vezes o paciente ele faz um transplante, aquele transplante dá certo, o enxerto dura ali por 4, 5, 6, 7, 10 anos, mas eventualmente lá na frente ele pode vir a falhar e o paciente voltar para tratamento dialítico e ele optar por um novo transplante na ocasião. Não necessariamente vai ser já imediato a falência renal, né, o insucesso do transplante. Às vezes faz e não dá certo imediatamente, mas às vezes dá certo por um período, às vezes até longo, e lá na frente o paciente precisa novamente de um novo transplante. E vocês orientam, de repente, não quem tem doenças crônicas, mas você falou de obesidade, outras coisas que podem levar a uma doença renal crônica. Esse paciente, quando ele é transplantado, normalmente ele muda o estilo de vida para poder manter esse órgão mais saudável? Esse é um trabalho que a gente tem junto aos pacientes no pós-transplante, né? A gente faz um acompanhamento de perto, lembrando que o transplante renal, ele não é uma cura para a doença, né? Ele também é uma forma de tratamento. Então, o paciente vai ter que a vida toda seguir em acompanhamento ambulatorial, tomando suas medicações, cuidando da alimentação, tendo um estilo de vida mais saudável. No pós-transplante também, quando necessário, a gente faz a abordagem com a equipe multidisciplinar, assistente social, psicóloga, nutricionista, justamente com o intuito de a gente evitar que ele tenha algum problema decorrente dos não cuidados no pós-transplante. Mas o que a gente observa é que o paciente que faz o transplante, ele tem, em geral, um cuidado muito grande no pós-transplante, justamente com o intuito de que esse rim dure aí por muitos anos, né? Então, ele é bem aderente ao tratamento, vem nas consultas, cuida da alimentação, toma as medicações e as coisas acabam acontecendo naturalmente. E me diz uma coisa, a gente falou bastante aqui dos transplantes, do pós-transplante. Quanto tempo normalmente dura esse pós-transplante? É um acompanhamento para o resto da vida? É um acompanhamento para o resto da vida. Nos primeiros meses, a gente acompanha mais de perto o paciente, as consultas são mais frequentes, né? Às vezes, quando o paciente sai do hospital, às vezes a gente até acaba fazendo consultas semanais com eles, e aí esse tempo vai se passando conforme a gente vai vendo que o paciente está evoluindo de maneira favorável, que as coisas estão indo bem, mas de certa forma, depois de um ano de transplante, pelo menos uma vez a cada 60 dias, ele tem que voltar no consultório para a gente fazer o acompanhamento. Para saber se está tudo bem. Está tudo bem. Agora, o pessoal está em casa ouvindo a entrevista, e muita gente tem dúvidas da doação de órgãos. Eu queria que tu deixasse a tua experiência, né, como na parte de captação de órgãos, para as pessoas que se querem ser doadoras, ou as famílias que às vezes, eu não sei se eu doaria os órgãos de alguém. Não, eu queria que tu deixasse tua mensagem aí para o pessoal, porque, como você disse, o número é bom, né? Nós temos um número de primeiro mundo, porém, ainda não é suficiente. Sim, ainda dá para melhorar muito. Dá para melhorar bastante e ajudar as pessoas que estão vivas, né? Com certeza. Há muitas crenças e mitos em cima desse assunto, né, que acho que são coisas que vêm até aí de antigamente, de vó, avô, mãe, pai, que tem dúvidas e que não era tão falado sobre o assunto antigamente, as pessoas tinham muito medo de falar sobre isso, né, ninguém gosta muito de falar quando o assunto envolve a morte. Mas a gente tem que pensar que hoje a medicina evoluiu muito, a gente tem técnicas avançadas de fazer o diagnóstico da morte encefálica, e quando isso acontece, para o paciente que está em morte encefálica é irreversível, mas para o paciente que ainda está vivo e que está precisando de um órgão para continuar lutando pela sua vida, faz toda a diferença, né? E a gente tem que tentar
pensar que talvez um momento de sofrimento nosso, de perda de um ente querido, pode se transformar em esperança para muitas outras famílias. Então, acho que a ideia é de solidariedade, de amor ao próximo e tentar transformar um momento de dor em um ato de amor, né? Elisângela, muito obrigada pela tua participação. Espero que as pessoas tenham entendido a nossa mensagem, que é bacana, né? De repente, claro, cada um tem sua escolha. A gente sabe que entra muito a escolha também religiosa, a religião conta um pouco, né? Mas se a gente já tem números bons, por que não melhorar, né? Com certeza. Eu agradeço o espaço para estar falando sobre o assunto tão importante. Calma aí, a gente tem que falar de um negócio que eu quase ia esquecendo, Elisângela. Calma aí. Tá chegando o dia da doença... Dia Mundial do Rim, né? O Dia Mundial do Rim, que é em março. Em março. E vai ter uma ação aí especial. Exatamente. Todo ano, em março, a gente tem uma campanha nacional de prevenção à doença renal, é realizada em todo o país. Esse ano vai ser no dia 12 de março e o Hospital Marieta vai estar desenvolvendo com seus colaboradores uma campanha junto à população de conscientização, de prevenção, de educação sobre a doença renal. Então, quem tiver afim, aparece lá, vai ter pessoal orientando, fazendo exames e tentando aí desmistificar essa questão da doença renal junto à população. Então é dia 2 de março? Dia 12 de março. 12 de março, isso. No Hospital Marieta. No Hospital Marieta. Quem sabe mais pertinho a gente vem falar sobre o dia do rim aí, já fazemos o convite novamente, combinado? Por que não? Muito obrigada, Elisângela. Eu vou com você, Cati Cru, para falar o que você vai falar aí para mim. Eu vou falar da previsão do tempo, Lívia Souza, faltando 20 para as 7 aqui no Happy Hour. Você que está acompanhando, fique à vontade para participar. Estamos ao vivo lá no Facebook e também no nosso canal no YouTube. É só pesquisar Univale FM que você nos encontra. Não esqueça que você pode mandar perguntas para os nossos convidados e também interagir com a gente pelas redes sociais. Eu trago a previsão do tempo para o pessoal que está nos acompanhando. Quer saber como é que vai ficar o sextou dessa semana, já se organizar, saber ao certo o que é que vai acontecer com o tempo. Será que vai ficar parecido com hoje? A temperatura, aquele calorzinho à tarde, aquela chuvinha para dar uma refrescada. Daqui a pouquinho a gente vai saber com as informações com base, então, na Escola do Mar, Ciência e Tecnologia, para descobrir ao certo no site da Univale como é que fica a previsão do tempo para esta sexta-feira, dia 31 de janeiro. As informações são de sol entre nuvens, com condições aí de trovoada naquele finalzinho da tarde, depois muito calor durante o dia, tem aquela possibilidade de trovoada. A mínima para você que nos acompanha é de 22 e a máxima de 32 para essa sexta-feira. As informações estão sempre lá no univale.br. A gente faz aí um rápido intervalo e já tem mais informações aqui no Happy Hour, não sai daí não. Happy Hour Univale, a hora da informação. A Univale FM tem história, não tem, Chico? Se tem, Paulo. Em 20 anos, vários programas marcaram época. E no ano em que a Univale FM completa seu 20º aniversário, a cada domingo vamos relembrar um programa diferente. Censura livre, falatório, honoris causa, Sem Vergonha, Jazz na Bossa. Quem não lembra do universo musical, Altas Ondas, Rock Brasilis? Então confira como a Univale FM fez história. Todo domingo às 5 da tarde tem Acervo Univale FM. Agora, toda semana tem um grande nome da música se apresentando ao vivo nos 949. Arena traz a emoção da música ao vivo e os maiores nomes da música brasileira e mundial em grandes shows. Arena, todo sábado, depois do Clássicos e Relíquias, 7 da noite. Aqui, na Univale FM. Na ponta da língua, tudo que você já sabia, mas acabou de esquecer. Ai, amiga, numa noite escura e fria como essa, sinto calafrios. Ai, meu Deus! Você escutou esse barulho? O que foi isso? Estou começando a ficar com mais medo ainda. E nessa loucura de dizer que não te quero. Tá louca? O que você tá fazendo? Ué, não dizem que quem canta seus males espanta? Quem canta seus males espanta. Você já ouviu essa expressão? Ela é um dito popular. Mas de onde surgiu?
Não se sabe ao certo como essa frase se tornou conhecida. Acredita-se que tenha sido por causa de Dom Quixote, o personagem de Miguel de Cervantes, que dizia: "Quien canta sus males espanta". Porém, a ideia principal está ligada ao ato de cantar, que manifesta alegria e energia positiva, assim espantando as coisas ruins que estão ao nosso redor. Vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Chega, pra mim, janeiro. Eu prometo que eu não vou assustar mais vocês, mas pare de cantar, pelo amor da minha alma penada. Viu, miga? Eu disse que espantava. Na Ponta da Língua, iniciativa do curso de Publicidade e Propaganda da Univale. Produção, Programa de Extensão Cardume Criativo. Realização Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Apoio Rádio Educativa Univale FM. Happy Hour Univale, a hora da informação. Estamos de volta, agora 6 horas e 45 minutos. Na abertura do programa a gente falou aí do coronavírus, né? Do que foi declarado aí pela OMS, uma situação de emergência, e o Brasil continua aí, Cate, com 9 casos suspeitos do novo coronavírus e 6 estados. A informação foi divulgada nesta quinta-feira em entrevista coletiva no Ministério da Saúde em Brasília. De acordo com a pasta, houve 43 notificações ao todo e nenhum caso confirmado ou classificado como provável. Os dados são referentes aí ao período de 18 a 30 de janeiro de 2020. O novo vírus infectou 7.800 pessoas, matou 170 na China e chegou a outros 18 países. O que é importante a gente dizer que os casos suspeitos foram registrados em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Ceará. Ontem à noite ventilou aí uma informação que aqui em Santa Catarina, né, Cate? Isso mesmo, Lívia. Inclusive, uma informação que chega pra gente agora através do Santa, informação que acabou de sair, é que Santa Catarina tem um novo caso suspeito de coronavírus, e aqui na cidade de Brusque, um morador de Brusque está à espera de exames para confirmar ou diagnosticar, então descartar o diagnóstico da doença, informação que foi confirmada pela DIV, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Então, com a existência aí de um novo caso vírus em Santa Catarina, o paciente é um homem morador de Brusque, aqui pertinho da gente. Não foram divulgadas mais informações a respeito disso. O paciente deu entrada em um hospital da cidade na tarde de terça-feira. Segundo a Secretaria de Saúde de Brusque, o paciente voltou recentemente de uma viagem à China e apresentou um quadro de sintomas de gripe com febre. Ele foi isolado e está recebendo atendimento enquanto aguarda por resultados de exames que podem confirmar ou descartar a doença. Lembrando que essas informações são do Santa e acabaram de ser atualizadas ainda. O pessoal está obtendo mais informações a respeito disso. O que eu acho bacana a gente estar noticiando aqui, gente, é que não é para criar pânico. Por isso que o Ministério da Saúde hoje, o ministro da Saúde deu a entrevista. Para quê? Porque as pessoas começaram, ontem mesmo aqui em Santa Catarina, tem um caso, mas não tinha. Agora foi confirmado pela DIV essa suspeita, né? Bom a gente deixar claro que é uma suspeita. Então não se confirmou. E a gente não pode entrar em estado de pânico, porque as notícias estão chegando e se atualizando, como a Cátia Cru falou, mas a gente acha bacana deixar claro aqui para vocês, porque a gente falou no começo do programa, e atualizando como é que está a situação no Brasil. Então, até agora, pelo Ministério da Saúde, 9 casos suspeitos e não confirmados, e mais esse caso aí de Brusque, que foi noticiado agora pelo Santa. E vamos falar de coisa boa, porque a 4ª rodada do Beach Soccer 2020 começa nessa sexta-feira. A 4ª rodada do Beach Soccer 2020 começa nessa sexta com a disputa de 4 jogos na praia da Atalaia. O complemento da rodada vai ser realizado no final de semana com jogos na praia do Mole e da Atalaia. Organizada pela Fundação Municipal de Esportes e Lazer, a FMEL, a competição é uma das mais tradicionais aqui de Itajaí. Olha, estão disputando o campeonato 49 equipes distribuídas em 5 categorias. Veteranos, Master, Feminino, Novos Primeira Divisão e Novos Segunda Divisão. Os jogos ocorrem durante todos os meses de janeiro e também em fevereiro, e as finais estão previstas para os dias 29 de fevereiro e 1º de março. Mais informações lá no site da Prefeitura de Itajaí. Cara, você quer saber o que fazer no final de semana?
Kátia tá arrumando o computador, porque o computador dela deu uma pequena travada e ela tá tentando arrumar aqui. Coisas do rádio ao vivo, né, colega? Exatamente. Aquela coisa que a gente sabe fazer ao vivo, né, minha amiga? Fico aqui escondidinha, mas às vezes a gente tem uns perrengues, acontece. Não, eu já sei que travou o computador só pelo olhinho da Kátia. Não, eu só vou te perguntar se você já se programou pro final de semana. Menina, eu vi que a previsão não é muito, assim, propícia para coisas ao ar livre. Não sei ainda. Amanhã a gente vai saber, amanhã né? A gente vai saber com o professor Sergê, que eu já pedi para ele a previsão para ele mandar mais cedo, porque amanhã tem sextou. Oba! Falei, vai ser massa, vai ter o pessoal do Uniclass. Uniclass. Tá tudo confirmado. Eu espero que o Cezinha esteja nos ouvindo agora. E não... O Cezinha já foi intimado algumas vezes, né, tadinho? Esse que é o problema de trabalhar com a gente, né? Ninguém merece. Pois é, mas eu não planejei, não. Eu sempre olho a previsão. Aí depois eu vejo assim se não vai dar praia, se vai dar praia. Se eu vou hibernar, se eu vou, né, fazer Então, eu vou te dar a programação do fim de semana. Me dá, bem então. Cultural aqui em Itajaí. Opa! O fim de semana conta com atrações musicais e teatrais aqui para os itajaienses. As atividades acontecem no Teatro Municipal de Itajaí e também no Mercado Público. A música toma conta do prédio Centenário nessa sexta-feira e sábado, dia 1º. O Mercado Público recebe Natália Pereira Quarteto na noite de sexta, a partir das 8h30 da noite. Tem um conversinho artístico aí, R$10 por pessoa, para curtir um sonzinho gostoso, acho que vale muito a pena. Para dar início à programação de sábado, o projeto Encontro Mercado traz ao meio-dia Suzy Brito, quarteto, com o melhor do samba e do baião, e em seguida, às 4h30 da tarde, a música fica por conta de Nino Alexandro, trazendo na voz e violão clássicos do pop rock. O dia termina com o Grito de Carnaval, que dá início ao Esquenta de Carnaval no Mercado Público de Itajaí em 2020. Tem muito axé, samba, samba enredo, Bárbara Damasio, nosso queridão Didi Massaneiro vai estar lá, tá sempre na audiência aí do Capim, né, Kati? E os convidados que comandam a festa que antecede a folia de carnaval. O Didi, que eu quero deixar claro aqui, também está participando do Carnaval de Porto Belo, hein? Junto com o Calinho, eles estão organizando o carnaval. Que vai ser massa, não? O Porto Belo tá chique, menina. Vai ter Didi Massaneiro e aqui em Itajaí, pelo que parece também, já que ele vai participar aí do Esquenta do Grito de Carnaval, que acontece neste sábado, às 8h30 da noite, e é gratuito, viu, pessoal? Só chega lá e participar. E encerrando aí mais uma edição do curso básico de teatro no domingo, dia 2, os alunos da produtora Anchieta Artes Cênicas apresentam o espetáculo Ser ou Não Ser, Eis o Cristão. A peça vai ser no Teatro Municipal de Itajaí e os ingressos custam R$40 a inteira e 20 meia entrada ou 1 quilo de alimento não perecível. Não vale sal e açúcar, tá, gente? O espetáculo tem classificação para maiores de 10 anos e começa às 7 da noite. Vamos ver como é que tá o trânsito, então, nessa quinta-feira? Vamos sim, mas antes, guria, já que a gente falou de cultura, não é esse final de semana, mas eu lembrei que vai ter os mequetrefes. Não é? Com uma convidada especial, guria, fiquei impressionada. Quem vai estar com eles é a Bela Marcati, que é conhecida aí por atuar em um dos espetáculos da famosa Barbichas, a companhia Barbichas de Humor, o maior gênero no Brasil, que vai estar no Teatro de Itajaí. Então se programe dia 8 de fevereiro, sábado, às 8 da noite, é a apresentação única e chama Missão Improrisco. Os guri do Mequetrefe não tem como não rir, né? Não, e aí eu vou te dizer uma coisa, você tocou no assunto, eu não ia falar nada. Diga. Você falou, eles vão estar aqui semana que vem. Tu tá brincando, eu não posso acreditar. Lógico, gente boa tem que vir contar, É né? verdade, pra gente rir até a barriga doer, né? Não é mesmo? E aquilo a gente chamou, eles vieram, claro que a convidada deles não vai estar, vai vir só pro show, mas eles vão contar tudinho que vai acontecer. E aquilo, já se prepara, eu acho que eles vêm na terça que vem para dar risada ao vivo aí com a gente. Que maravilha! E também contar que vai ter um workshop com ela, tem tudo isso, trazer a programação completa. Bom saber que eles vão estar aqui semana que vem. Nós vamos então, rir bastante. Você não vai dar spoiler, vou esperar para a semana que vem. Por favor. Então tá, eu vou trazer, antes da gente finalizar o programa de hoje, Lívia, as informações do trânsito, falar das rodovias. Prometi no comecinho do programa que eu ia atualizar mais para o final. Eu vou falar então da BR-101 para o pessoal que está com a gente. Muito obrigada pela audiência. O trânsito é moderado nesse momento na BR-101, sentido sul. A velocidade média é de 39 km por hora para o pessoal que está indo sentido sul da BR-101. Já a SC486, a rodovia Antônio Raio, tem velocidade média de 10 km por hora. O trânsito está um pouco mais intenso para quem está sintonizado com a gente. E tem a informação aqui no Waze, atualizando agora para quem está com a gente, ali mais ou menos na altura do trevo da rodoviária aqui de Itajaí, tem, ao que tudo indica, um acidente leve. Nessa altura ali, passando um pouquinho do trevo da rodoviária de Itajaí, o trânsito é intenso no sentido norte, tá? Só para você entender, velocidade média é de 30 km por hora nesse trechinho. E segundo o Waze, os usuários do aplicativo Waze tem um acidente leve nesse momento. Balneário Camboriú, pessoal que está por ali, sentido sul,
tem também, ao que tudo indica, um acidente leve, 29 km por hora é a velocidade média, isso na BR-101 já em Balneário Camboriú. E eu fecho, então, com a 470 em Navegantes, indo para o outro lado agora, pessoal que está nos acompanhando, e o trânsito continua intenso nesse momento, como eu tinha mencionado no comecinho do programa, a velocidade média é de 13 km por hora para quem está na 470, né, Lívia? O pessoal que está no carro aqui, espero que esteja na nossa audiência, muita paciência, muita atenção e cuidado aí, você que está dirigindo, dirige e continue na nossa audiência sempre. Já tá acabando o programa, depois você fica ouvindo a Voz do Brasil, que depois vem música boa. Exatamente, é só uma horinha, né? Coisa... Eu gosto. Isso, é informativo, eu também gosto eu acho que bastante. é bem informativo. Sempre que eu posso, eu escuto. Agora a gente tem que ir embora. Temos que ir embora, né? Mas tem música, né? Tem música, e tem música de boa qualidade. Oba. Hoje você tocou uma música dessa banda aí no toquei. Tocou. Foi pedido de ouvinte, né? Adoro. Não sei se o ouvinte sabia, porque às vezes é fã da banda, e saberia que o Marcelo Bonfá, o baterista da Legião Urbana, completa hoje 54 anos. Ele chegou na Legião em 1982, chamado aí pelo Renato Russo, e ficou na Legião até o fim da banda, que foi anunciado oficialmente em 22 de outubro de 1996, após a morte do Renato Russo, que aconteceu em 11 de outubro também de 96. Ele teve uma carreira solo de sucesso até após esse período, e fez um especial MTV com a Legião, sem o Renato Russo, claro, e eu acho que ele merece todos os méritos e os parabéns, e por isso eu escolhi uma música que eu particularmente gosto muito da Legião, do finalzinho da carreira deles ali, que é, e eu vou deixar você, tchau, Cate Cru, até amanhã. Um grande beijo, até amanhã, sextou, hein? E eu vou deixar você que está nos acompanhando com essa letra belíssima, é uma lição, perfeição, até amanhã.